logo. Se eu for falar a verdade dos meus pés de café, dos meus pés de coisa, você vai ver. Vem logo, o ignorante. O burro, nunca vi uma árvore dar flor e não dar fruto. O eucalipto dá flor, mas não dá fruto, burro. Tá pegando bem? Tá filmando já? Ah, então tá bom. Tá não? Então tá filmando, tá bom. 1, 2, 3, não, pera, 1, 2, 3, Corinthians. Não, é que já tá um minuto gravando. Sem querer. Não, depois edita. Não tem edição. O ignorante. Mas manda, nós edita e manda pra você. Geleia e Natália. Mais de 10 anos aí vivendo na estrada, esse casal louco. O que fazem? Como vivem? Hoje no Globo Repórter. Mas fala um pouco aí sobre vocês. Hoje a Natália vai rasgar o verbo aqui. Não percam! Hoje. Não, que eu tirar água de pedra pra fazer ela falar um pouco. Tá falando agora nos vídeos e tal, agora ela fala um pouco mais. Fala alto mesmo. Alto. Isso, alto. Então, Alice, é assim, a nossa história é muito simples, né? A gente sempre foi apaixonado por moto a nossa vida inteira. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu peguei a moto de um amigo e perguntei para ele como andava na moto. Ele falou, liga, aperta para baixo, naquela época era tudo para baixo, 4 marchas. Eu peguei uma CG bolinha, pus a primeira, saí, pus a segunda. No primeiro muro que eu encontrei, eu entrei no muro. Derrubei o muro e aquele dia eu vi que minha vida era moto, que meu futuro era moto, né? Que moto fazia parte da minha vida, apesar de ter caído, batido, mas eu notei em pequenos metros ou 100 e tantos metros, eu notei a liberdade da moto que poderia me dar, né? Então, a partir dali, 12 anos de idade, eu já sabia que meu futuro seria moto. Mas aquele tempo era muito ruim, a gente era bem pobre, para comprar uma moto era bem sacrificante, né? Minha primeira moto eu fui comprar em 94, ó. Você vê, de 12 anos para 23, 24, passou 10 anos. Então eu fui comprar minha moto em 94, uma RD 135, 2 tempos, né? E aí a partir dali eu falei, porra, minha vida é moto. Então eu passei minha vida inteira tendo moto, eu nunca tive um carro e também nunca passei um minuto da minha vida a partir dali sem ter moto. E sempre fazendo algumas viagens pequenas naquela época, né? Não tinha como você viajar longe, você não tinha GPS, você não sabia onde tinha posto de gasolina, era bem complicado. E todo mundo pergunta sobre o nosso projeto de vida, né? Eu falo do meu projeto de vida, algumas pessoas duvidam do meu projeto, do meu estilo de vida. Então eu projetei minha vida que eu estou vivendo hoje, eu tinha 17 anos de idade. Como, Geleia, você sabia do seu futuro? Não. Mas eu pensava assim, quando eu ficar velho, aposentar, eu quero morar um tempo em cada lugar, quero morar um mês em cada estado, eu quero conhecer o Brasil por um todo. Em 94, quando eu comecei a andar de moto, eu vi que era possível fazer isso de moto. Então, a partir dali, eu projetei minha vida em cima de uma moto. Então, eu tive, por exemplo, eu tive 7 casamentos e eu não tenho nenhum filho. Justamente por causa disso. Porque eu sabia que na hora que eu fosse embora, Agora o filho ia me prender. Você tem filho, sim? E os nossos bichinhos na moto? Não, os ursinhos, mas não conta não. Eles vão abandonar logo. Vai ser menino abandonado. Quando nós der a pop de presente, nós vamos abandonar. Ele então, é tipo a Gretchen do motociclismo. Tá vendo? Tipo assim, lago, abandono. Aí a partir daí... É cada coisa que eu descubro aqui. Ai, você for mais... Eu nunca, nego fala assim, mas você não tem casa? Não, eu nunca tive uma casa. Nunca. Eu tive assim, apartamentos, casa alugada. Eu alugava, no entanto eu morei em Porto Velho 22 anos. Eu morei em 18 lugares diferentes. Você vê, dentro de uma capital eu já queria ser nômade. Eu não aguentava morar mais do que um ano num bairro só. Eu entregava aquele apartamento, alugava outra casa e mudava dentro da cidade. Eu morei em quase todos os bairros de Porto Velho e não ficava num lugar só. Então o nomadismo, eu acho que ele faz parte da minha vida, faz parte do meu sangue. Eu não sei se eu tenho parentes ciganos, mas o nomadismo já vem na nossa vida. Então, hoje todo mundo pergunta, você não tem casa? Não. Eu tenho amigos, eu tenho a casa que é o mundo, eu tenho o céu como casa, eu tenho os rios como a minha piscina de casa, né? Eu me orgulho de dizer que a gente consegue viver com o mínimo necessário, que às vezes ainda é muito, porque a gente encontra carinho, a gente encontra amizade, a gente encontra uma liberdade grande dentro do Brasil para viajar, para conseguir fazer amigos, fazer a nossa história. E a gente está devagar construindo a nossa história. Dentro do motociclismo, você fazer a sua história é difícil.
Você se complicar é muito fácil, então você tem que medir o tempo todo o que você está fazendo dentro do motociclismo. Verdade. E a gente procura ser a melhor pessoa possível. Nem sempre a gente agrada todo mundo, porque é difícil, mas a gente tenta ser humilde, a gente tenta pregar o bem. Eu sempre converso com a Natália e falo assim, o dia que eu tiver um pouco de arrogância, eu tiver um pouco de prepotência no meu diálogo, na minha voz, você chama eu do lado e fala. Não dá mais, pega a tua moto e volta para casa, porque eu acho que o pilar principal do motociclismo e do ser humano é a humildade. Com certeza. Só de não estar junto na época do muro já te agradou demais, né? Com certeza, mas o que adiantou, né? O que adiantou, né? Os tombos que eu já me deu, os ralados no joelho que eu já tive. Mas não foi um muro. O muro é pior. Com certeza. É mais duro. E ó. Bom, eu sempre coloco 3 pontos principais nos vídeos. E aí eu vou falar cada um deles. E aí vocês participam dizendo o que vier em mente, o que vocês Não é muito bom pensam. que vier em mente, não. Fala. Senão ele te taca no muro. O ignorante. Um lugar. Nossa, essa é difícil, Rondônia, né? Porque... Porto Velho. Ó, BR-319, Amazonas. gosta de sofrer, hein? Gosto. É bom brincar comigo. Né, velho? O matrimônio é algo tão lindo. Então, Pacificador. Que de repente para muitos é sofrimento, pra gente é alegria, né? Então, ele gosta de assim, sofrer, tá Mas vendo? tá falando da 319 ou do Natália. matrimônio? Boa, boa. Um sonho de vocês. Ô Alisson, assim, eu costumo dizer que não existe sonho pequeno e não existe sonho grande, existe sonho. Dentro do motociclismo eu não tenho sonho, eu tenho projetos. Eu acho que sonho você só fica no sonho, projeto você consegue realizar, né? Eu tenho um desejo grande, que não é um sonho, porque é como eu estou falando. A partir do momento que você pressupõe sonho, você está dormindo, você não está acordado, porque não tem como sonhar acordado. Ou às vezes tem, mas você não realiza. Então a gente tem um projeto grande, que é um desejo nosso, é de ir para o Alasca, né? Nós tentamos ir em 2020, mas a pandemia veio e atrapalhou todos os nossos projetos. E como a gente financeiramente não tem esse dinheiro todo, então para ir para o Alasca é um tempo, você tem que se organizar, você tem que... É um projeto grande para você fazer. Para quem tem dinheiro não, ele fala, vou para o Alasca amanhã, ele compra uma moto, pega o dinheiro, vai. Mas para a gente fazer um Alasca, por exemplo, que vai ali, hoje deve ser uns 15 a 20 mil dólares. Pô, é difícil, entendeu? Então tem que ser projeto para 2, 3 anos. Então assim, eu brinco muito, o meu sonho dentro do motociclismo é fazer a Transamazônica de Goldwyn. Eu só não tenho 150 mil para dar numa Goldwyn para fazer ela e entregar ela toda miserável. Porque eu vejo muita gente reclamando, não, essa moto não dá. Eu prego assim, qualquer moto vai em qualquer lugar, depende de quem está em cima dela, do espírito da pessoa. Ela vai com um pouco mais de dificuldade, com um pouco menos de dificuldade, mas você vai. Então meu desejo era ter uma Goldwyn que eu ia mostrar para muita gente que você consegue atravessar uma Transamazônica de Goldwyn como o Gal fez de Harley. Entendeu? Então assim, é possível? É possível. Basta ter alguém ou um dinheiro para ter uma Goldwyn para jogar na terra. Você vai ter um dia, você vai ter dinheiro. Pensa. O sofá? Na garupa lá, imagina. E a queda vai ser mais macia, né? Tem até porta-copo. Então, vou só Ixi, tem vento gelado e tal, Mano, coca. E o sonho? Eu? Meu sonho é casar com o vestido do Corinthians na igreja, só isso. Aí, ó, tá fácil. Não, mas ela, fácil, não porque, ô, Alisson, ela se distorce o tempo todo. Nosso casamento, nós casou no... Vai no virar civil. laços de família. Não. Vai. Nosso casamento na igreja já está marcado há muito tempo. Eu convido até o pessoal, se quiser ir, é maio de 2035, nosso casamento na igreja. Entendeu? Já está perto. Isso nós marcou em 2014, já passou 7 anos. Vai ficar registrado. Pode ficar maio, ó, galera, maio de 2035, Geleia e Natália casando lá no interior de São Paulo, na igreja. Eu não tenho sonho nenhum, não. Que vem, vai e pronto. Não tem esse negócio de ficar esperando, ficar sonhando, ficar coisando. Ah, não pode ficar coisando? Não. Não. Mas que desprendimento, hein? Falar em coisar, Não, depende. não é É horário nobre. É horário nobre, não não é horário pode. de falar, mas já que você falou, vamos contar uma intimidade aqui, né? Olha. Não, amigo, O por favor. motociclismo, ele coisa na estrada de vez em quando também. E a última vez que nós foi coisar, nós achamos uma rosa de eucalipto
onde eu acho que não passava ninguém há uns 20 anos nessa roda de eucalipto. Falei, bom, João, vamos estar aqui, vamos coisar, né? Quando nós tava coisando, veio uma desgraça numa caminhonete, moço. E, rapaz, olha a situação desgraçada. Eu vou falar pra você, meu amigo, olha, o negócio vai e desce pra baixo. E o pior de tudo, que a miserável, depois que o cara passou, minha cara, vamos continuar. Eu falei, vai continuar como, caralho? Como começou? Não, como não? Se quiser cortar, já vai e corta. Não. Mas, que foi engraçado, foi. Rapaz, não passava carro nunca lá. Eu falei, pô, um eucalipto legal e tal, né? Uma paisagem maravilhosa e tal, coisando lá em pé na moto e tal. Jeitinho brasileiro que todo mundo consegue fazer. Aí quando eu olho uma caminhonete, ela olha pra minha cara, será que ele viu? Eu falei, como que não viu? Nós no meio do mato fazendo o que eu aqui? Uma hora dessa da tarde. Sobre o que a estrada ensinou para vocês? Para mim, a estrada me deixou mais humilde. Eu fui muito arrogante já, tanto no motociclismo como na minha vida. Eu achava que o que eu falava era uma verdade para todos. O que eu pensava era uma verdade para todos. Uma verdade absoluta. E isso aí você começa a ver e trabalhar com a diferença. Eu acho que todo mundo tem direito de discordar de você. Todo mundo tem direito de pensar diferente de você. E você não pode julgar uma pessoa porque pensou diferente de você ou porque achou diferente de você. Então a principal qualidade que a gente trabalha na humildade, a estrada me tornou bem mais humilde, me tornou bem mais humano. Eu acho que você aprende muito quando você chega na casa de uma pessoa bem humilde e também na casa de uma pessoa muito rica. Você tá entendendo? Porque é os dois lados da moeda. Você vê que tem alguém que tem menos do que você e às vezes é mais feliz do que você, e às vezes você vê uma pessoa que tem muito mais do que você e mesmo assim se porta como se tivesse menos do que você. Falta algo, né? Isso, então assim, para mim, a estrada me tornou uma pessoa melhor, me tornou mais humilde, eu consigo ver um pouco mais além, eu consigo respeitar a opinião de outras pessoas, eu consigo trabalhar num grupo maior. Antigamente era mais difícil. Eu era muito grosso, eu era ignorante, eu achava o que eu falava tinha que acontecer. Então hoje a gente fala assim, eu e a Natália, a gente tem uma vantagem em cima da maioria, que a gente tem o que muita gente não tem, que é tempo. Eu acho que o motociclismo, ele te pede um pouco mais de tempo, né, para você fazer uma viagem maior, para você curtir um pouco mais a estrada. Então antes eu vi uma pessoa falar, pô, eu estava indo para tal lugar, eu andei a 160, 170, eu falei, é um ignorante. Só que depois ele tinha um tempo para fazer aquilo, ele tinha 10 dias, 15 dias. Ele não poderia ir numa velocidade menor, ou ele não poderia chegar lá e já voltar, ele queria aproveitar um pouco lá. Então você começa a respeitar a opinião de outras pessoas, você começa a ver que as outras pessoas também têm as dificuldades. Eu lembro que eu estava falando com o Alex Murati, né, o Alex Tibola, ele falou, para você, tanto na vida ou para você fazer uma viagem, você precisa de 3 coisas, dinheiro, tempo e saúde. Eu acho que o dinheiro é o menos importante de todos. Porque o dinheiro você consegue trabalhar um pouco mais, você arruma um dinheiro emprestado, você paga no cartão, mas se você não tiver tempo e não tiver saúde, você não consegue realizar algumas coisas. Então hoje eu posso dizer assim, a estrada me tornou uma pessoa bem melhor e eu estou aprendendo ainda. Eu acho que eu tenho que mudar um pouco, eu tenho que melhorar um pouco, porque o ser humano ele está sempre mudando e melhorando. A gente nunca sabe nada. Um dia eu estava ali, o cara falou, pô, aquele cara não sabe ler, aquele cara é um ignorante. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, ignorante não é aquele que não sabe nada, ele não é ignorante por não saber. Eu acho que ignorante é aquele cara que sabe e não passa para ninguém. É justamente fica só o com que ele. Ignora, né? Isso. Então, assim, a estrada hoje, ela me trouxe um ser melhor dentro de mim. Eu sou uma pessoa melhor porque a estrada me mostrou isso. Talvez se eu não tivesse essa vivência de estrada, eu continuaria sendo a mesma pessoa que eu era. E concorda com tudo. Nada a declarar. Sempre tão calada. Graças a Deus. Só me ensinou a ter paciência, aprender a ficar calada. Só isso. Não, no que ela falou, eu e a Natália, nós estamos desde 2011 juntos. A estrada melhorou bastante ela também. Às vezes a gente tinha uma discussão e nós dois sozinhos na moto, nós passávamos até 3, 4 dias sem falar um com o outro. Pô, viajando sozinho. Hoje não, hoje ela vê que algumas brigas ou algumas discussões faz parte do relacionamento. Então assim, são coisas que se não vem magoar a pessoa, não vem ferir, você não usou agressão física ou o lado pessoal, dá para perdoar em 10 minutos, 20 minutos e continuar, porque é 2 pessoas numa viagem, né?
Então ela melhorou muito esse lado dela. Hoje ela é assim, a Natália sempre foi guerreira, a Natália sempre foi alegre, sempre foi sorridente, sempre foi... Mas assim, esse lado dela era ruim, você tá entendendo? Porque imagina conviver com uma pessoa numa moto, só vocês dois, e 3 dias sem conversar com aquela pessoa. Você perguntava alguma coisa, ela ignorava. Você perguntava uma coisa, hoje não, hoje ela melhorou muito esse lado dela. Você já pensava, a hora que for no banheiro do posto, eu vou embora. Vou Vou deixar esquecer pra igual a trás. argentino. Igual a argentino que esqueceu a mulher. Mas bacana demais, gente. É isso. Muito obrigado aí por compartilhar um pouquinho da vida de vocês com a gente, por apresentar visões diferentes aí. Num mundo onde tanto se fala de democracia, né, mas tão pouco se respeita e se valoriza a opinião do outro, isso é imprescindível. É de suma importância que a gente escute o que o outro tem a dizer, que a gente possa bater um papo de forma saudável, não é mesmo? E tanto aprender como ensinar também. É uma troca mútua o tempo todo. A gente ensina um pouco, a gente aprende e assim a gente vai evoluindo como pessoas. Então a gente, eu acho que está mais aprendendo do que ensinando, né? Às vezes eu chego em algum lugar, as pessoas falam, você tem muito que ensinar. Eu falo, não, hoje tem 20 pessoas aqui, eu estou passando uma história que é a minha para 20 pessoas, mas eu saio daqui com 10, 15 histórias A diferentes. gente até falou mais cedo, né, que tem 2 ouvidos para ouvir mais do que falar com uma boca só, né? Mas nós conhecemos um que fala bastante. É o Marçal lá de Descalvado, um amigo nosso. Ó, Mas dá o- nome aos bois. Não, é um cara bacana e tal, ele vai ver o teu canal no YouTube, a gente vai mostrar pra ele. Alisson, é assim, o motociclismo ele vive de exemplos. O motociclismo ele vive de pessoas seguindo outras pessoas, fazendo talvez o que outras pessoas fazem. Eu lembro um dia, eu encontrei o Brucutu, eu falei, Brucutu, um dia eu vou ser igual a você. Ele olhou pra mim e falou, não, você não queira ser igual a outra pessoa, de repente você se espelha em outra pessoa. Porque ser igual a outra pessoa nunca ninguém vai conseguir. Porque o que eu faço, da maneira que eu faço, não vai ser o que você faz da maneira que você faz. Então se espelhe em mim. Então a gente olha a nível Brasil hoje, tem pessoas se destacando a nível Brasil, tem pessoas sendo seguidas a nível Brasil, e você é um cara desse, você está entendendo? Seu nome hoje está onde você não está, seu nome está onde você talvez nunca vá, mas alguém já fala no Alisson lá, alguém já fala no Geleia lá, tá entendendo? Porque a rede social faz isso, porque os nossos exemplos e a nossa maneira de viver faz isso, a nossa humildade faz isso. Então eu acho assim, nós temos que fazer, continuar fazendo e dando exemplos para outra pessoa fazer. Eu lembro que eu tive no Natal, o cara tem um projeto social e falou, já eu vou conseguir salvar esses 30 meninos de rua. Eu falei, não, você não vai salvar, que é quase impossível, mas se salvar um, você já fez a sua parte. Lógico. Então assim, eu parabenizo você, as suas atitudes dentro do motociclismo, uma pessoa que você é dentro do motociclismo, você está entendendo? Você nos recebeu há muito tempo atrás na sua casa e já recebeu algumas outras vezes. Conhecemos a sua mãe, conhecemos a cidade onde você mora. E a gente que agradece essa oportunidade que você dá para a gente estar batendo esse papo com você. E com certeza a gente vai continuar se encontrando nas estradas. Claro. Porque eu lembro que as 3 últimas vezes que a gente se encontrou foi na 319. E não marcamos nada. Foi. Desde quando a gente se conheceu, a gente se encontrou aí umas... Par de vezes. E tudo na 319 ou 230. A maioria delas. E aqui, lá em casa, eu acho que a gente já se encontrou aí umas 10 vezes. Isso. Brincar. É aquela velha frase que a gente deixa agora para encerrar, que o que a gente faz em vida ecoa na eternidade. E no motociclismo não é diferente. Não. Profético. Não, As amizades que a gente constrói, isso aqui a gente vai levar para sempre. São pessoas que, mesmo que um dia, a gente vai partir um dia, isso aí é Não, inevitável. eu vou ser arrebatado. Você pode fazer o que você quiser, meu filho. O meu arrebatamento está garantido. Não, Mas, Alisson, para as é pessoas isso que estão aí, começando aí pessoal. rapidinho, eu dou só um conselho que eu uso muito essa frase, né? Não meça sua viagem por quilômetros, não meça sua viagem por locais, meça sua viagem por pessoas. Quem você vai conhecer, quem você volta para conhecer ou quem você se desloca para conhecer. Eu costumo dizer que eu desloco 1000 quilômetros para conhecer uma pessoa e não desloco 10 quilômetros para conhecer um lugar. Porque o lugar vai estar eternamente lá. E a pessoa vai estar lá até quando? Simplesmente viva. Viva. Valeu, pessoal. Valeu, meu irmão. Obrigado aí por tudo. Obrigado. Vai.